Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Neste sábado, dia 25 de abril, festa de São Marcos. Bom dia a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 5 a 14. Revesti-vos de humildade entre vós e com Deus. Lançai nele toda a vossa preocupação. São Pedro, com poucas pinceladas, desenha a atitude do autêntico discípulo de Jesus. Procurar a humildade, o rebaixamento, não no sentido da depressão, mas do louvor a Deus, que é nosso Pai querido e poderoso. Não existe homem que sozinho possa suportar o peso da sua vida. Ou se torna louco, ou cai nas drogas, ou vive anestesiado na farra e no vazio da vida. O único modo para viver conscientes e serenos é lançar em Deus toda a nossa angústia, sabendo que a principal e a única ocupação de Deus é cuidar de nós. Da primeira carta de São Pedro. Igualmente vós, jovens, sede submissos aos anciãos. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, porque Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna, no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão de confiança junto a vós, envio esta breve carta para vos exortar e para atestar que a verdadeira graça de Deus é esta. Nela permanecei firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com um beijo do amor fraterno, com um abraço do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esse trecho nos fala muito de humildade, sublinha muito a humildade. Jovem, sejam submissos aos anciãos. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento recíproco, não somente os jovens. Porque Deus resiste aos soberbos. Na verdade, a pior raça diante de Deus são os soberbos. E nós devemos prestar muita atenção, porque os soberbos se encontram do lado oposto de Deus. Vocês se lembram o Magnificat? Maria exulta de alegria porque Deus enche os famintos de bens e despede os ricos de mãos vazias e derruba do trono os poderosos e orgulhosos. Sempre Deus faz uma ação contra os orgulhosos, enquanto levanta os humildes. Por isso que esse trecho da carta de São Pedro se conclui assim: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Buscai a humildade. Não estamos falando de uma humildade que vai desembocar numa depressão,
uma humildade que não tem sentido, uma humildade que consiste em chorar sobre o próprio umbigo, se redobrar sobre o próprio umbigo. Não é isso, não. Mas é uma humildade que é abertura a Deus, que é buscar a Deus, que é encontrar em Deus o nosso sustento, a nossa rocha, é precisar de Deus. Praticamente, uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que acha que não precisa de ninguém, nem de Deus. E uma pessoa humilde sabe que ele só pode ficar em pé com Deus que o sustenta. Aí podemos nos perguntar, como é que é uma pessoa verdadeiramente humilde? Também este próprio trecho nos responde: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Uma pessoa humilde não é uma pessoa largada e afundada nos vícios. Irmãos, a raiz dos vícios é um orgulho doentio que é muito difícil quebrar. Porque uma pessoa se afunda nas piores poças da vida, fossas da vida, porque ele quer fazer sozinho, ele quer desafiar a Deus, e ele sofre, apanha até se quebrar. Esta é a realidade. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que cai nos vícios, porque a raiz dos vícios, pela nossa experiência de 10 anos neste mundo de drogas, de rua, a raiz de todos os vícios se encontra no orgulho doentio que te leva para o buraco. E o contrário do orgulho é a humildade. A humildade que consiste em viver sóbrios e vigilantes. Você entende que a humildade é o contrário da farra, é o contrário da bagunça, é o contrário do álcool e das drogas, é o contrário da música que te faz tornar tonto. O pobre, o verdadeiro pobre, tem uma percepção real de si mesmo e da sua situação. É interessante que na Bíblia a palavra pobre coincide muito com a palavra humilde. E a raiz desta palavra significa uma pessoa encurvada, uma pessoa esmagada, que tem pouca força, que está prostrada por causa da doença, da fome, da prisão. É o que coincide com a palavra humilhados no português. O verdadeiro pobre é humilde, não é o bambambam que quer se colocar à frente de tudo. Escuta o que Deus diz no livro do profeta Sofonia. Naquele dia afastarei do teu seio teus orgulhosos triunfadores, e não mais te orgulhará em minha santa montanha. Em teu meio deixarei um povo pobre, necessitado, humilde, carente, que se abrigará no nome de Yahvé. O resto de Israel não praticará mais a injustiça. Irmãos, esta é a realidade. A humildade é a situação do homem, a situação humana, a tua situação, a minha situação. Nós não podemos imaginar ou pensar que somos Deus. A nossa força termina, a nossa vida termina, as nossas capacidades são limitadas. O homem é feito para abrir os braços para Deus e dizer: me ajuda, Senhor, eu me lanço em Ti. Agora, quem não faz isso, quem não quer fazer ou não sabe fazer isso, ele está indo em direção da morte. E atenção que a humildade é uma característica de Deus. Também, Deus é humilde e quis dar a primeira imagem de si mesmo nascendo numa gruta, humilde e pobre. Qual imagem mais humilde do que esta Deus podia nos dar? E depois não podemos esquecer que o triunfo de Jesus em Jerusalém foi em cima de um pobre jumento. Atenção que o diabo, como leão que ruge, fica rondando, fica rodeando aquele que quer devorar. Fica nos rodeando a nós também. Em que consiste esta ação do diabo?
Bom, em primeiro lugar, não devemos ter medo. São Pedro fala, o diabo assalta e devora quem não lhe resiste firme na fé. Quem não lhe resiste firme na fé. E o que é este leão? Este leão que quer nos devorar. Você entende muito bem que é o leão da soberba. É o leão da soberba. O diabo, que é o ser mais soberbo do universo, o ser que quis se contrapor a Deus, bem sabendo que Deus é só amor, só quer ajudar, mas ele quis fazer sozinho. Este leão é o leão da soberba. E quem cede à tentação da soberba, ele se coloca na boca do leão, sem dúvida. Enfim, irmãos, vamos nos concentrar no versículo 7, que de repente possa se tornar também o nosso propósito de hoje. Lançai sobre ele, sobre Deus, toda a vossa preocupação, porque ele é quem cuida de vós. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque ele é que cuida de vós. Sem dúvida, essa é uma das frases que mais amamos na Bíblia. Quem de nós não se sente aliviado quando abre o seu coração a Deus na oração? Na verdade, é isso que devemos aprender a fazer mais e mais. O ser humano não aguenta a sua própria vida. Esta é a verdade. O ser humano não aguenta a sua própria vida, o que lhe acontece. Para cada um de nós, há momentos terríveis, momentos pesados demais, momentos que não aguenta mais. Diante destes momentos, há duas escolhas. Ou você se abre a Deus, abre os braços para Deus e clama a Deus, ou você procura ficar anestesiado. Procura viver anestesiado e se afunda no álcool, nas drogas. Você procura se tornar tonto, anestesiado com músicas pesadas, com o som no volume altíssimo, o máximo do volume. Você procura a farra, a zoeira, tudo para não pensar. Mas tudo isso acaba. Tudo isso tem vida breve. É uma ilusão. A pessoa que procura uma brisa, sabe que é uma loucura do momento que termina. Aí procura mais droga, mais droga, mais droga. Quanto esforço a pessoa faz para viver anestesiada, para não sentir o peso da vida. Você entende que este jeito de viver é exatamente o contrário da oração. Se uma pessoa descobre a oração de verdade, ele não precisa de droga, não precisa ficar anestesiado, porque ele se torna capaz de lançar em Deus toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. E lançar é lançar. Significa jogar sobre Deus tudo o que aperta o meu coração. Saber que Deus é o dono da messe. Deus é o dono da vida. Deus é o dono do mundo. E Ele pode coisas que eu não posso. Ele sabe muito mais do que eu sei. Eu me assusto como uma formiga, mas Ele tem o plano completo na mão. A minha vida só é possível no relacionamento íntimo com Deus. O meu Pai amado, o meu Pai querido, como era para Jesus. Quem não descobre a oração, ele fica carregado negativamente de uma tal forma que vai para a fossa, vai para o buraco. Somente quem joga em Deus este peso vive aliviado, vive confiando em Deus. O cristão, meu irmão, não é que não tenha problemas. Aliás, sabemos muito bem que é caminhar com Deus. Mas o cristão tem aonde lançar a sua preocupação e a sua angústia. Isto é, em Deus. A nossa oração de súplica deve ser forte, com o envolvimento de todo o nosso coração, com lágrimas, com gemidos, da forma que cada um se expressa, que é natural para ele se expressar.
O nosso Papa Bento XVI muitas vezes voltava sobre isso, falando que a oração de súplica é um grito, um clamar a Deus. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Isso é lançar em Deus a nossa angústia. Se nós fizermos isso, nunca enlouqueceremos. Não precisaremos viver anestesiados e viveremos a vida com plena consciência, caminhando serenamente e humildemente com o nosso Deus. Que seja este o nosso dia, paz e alegria a todos, meus irmãos. Caminhemos humildemente com o nosso Deus nesse dia e sintamos o seu carinho, o seu amor, que nos acompanha e sustenta. Paz e alegria a todos.